Estamos aqui mais uma vez para trabalhar a disciplina de Física nesse preparativo para o Enem. E hoje a gente vai botar a mão na massa mesmo dentro de Física, porque nas outras duas aulas a gente trabalhou mais aspectos técnicos, né? Vamos falar como a prova elaborada, trabalhar conceitos genéricos. Agora a gente vai começar a entrar de verdade em conceito físico, vamos começar a trabalhar mais aprofundado. E aí a gente vai começar a ter que se preocupar com somente a física mesmo, buscando alguma coisa das outras disciplinas, buscando alguma coisa daquela parte técnica que a gente trabalhou, a parte das habilidades, a parte de análise gráfica. Hoje, de novo, a gente vai apelar para análise gráfica nos exercícios, em vários exercícios que a gente vai ter que lidar hoje aqui. Então, hoje a gente vai começar desde o primeiro ano, vamos começar a falar das matérias já separadas por ano, né? Hoje a gente vai trabalhar a parte de movimentos, que está lá inserido no primeiro e no segundo bimestre do primeiro ano do ensino médio, né? E quando a gente pensa em movimento, né? O que a gente tem a fazer a ligação? A gente, quando surgir o termo movimento, quando a gente vai ter que se preocupar com movimento, o que a gente tem que pensar? Qual é a ideia associada de física em relação ao movimento? Acompanhe aí no slide. Quando a gente fala em movimento, a gente tem que prestar atenção que lá no primeiro ano, segundo bimestre do primeiro ano, a gente trabalha com cinemática e com dinâmica. Essas duas disciplinas são a base para a análise de qualquer movimento, né? Quando a gente, então, analisa o termo movimento, a gente tem que se preocupar com essas duas partes da disciplina de física. A parte da cinemática e a parte da dinâmica. As duas tratam de movimento, mas cada uma com a sua particularidade, com a sua peculiaridade. Acompanhe aí no vídeo. A cinemática é a parte da física que estuda o movimento, como eu já disse, só que sem se preocupar com as causas que provocam esse movimento, né? Traduzindo o que está no slide. Se eu vou analisar um movimento, eu posso analisar de duas formas, como já dito, pela parte da cinemática ou pela parte da dinâmica. A parte cinemática não se preocupa em quem originou o movimento. Se eu jogo um corpo para cima, eu aplico força para fazer esse corpo subir. A análise desse movimento pode ser a partir dessa ideia de força, mas essa é uma ideia dinâmica. Em cinemática, a gente analisa a velocidade com que o corpo subiu, a velocidade com que o corpo desceu, o tempo que levou, a distância percorrida. Então, esses termos, velocidade, distância, tempo, são termos da cinemática, associados à cinemática, que é o que a gente se preocupa quando a gente trabalha com esse conteúdo cinemático, análise do movimento via a parte da cinemática, ok? Acompanhe aí no slide na sequência. Quando a gente trabalha uma questão que envolve movimento, muitas vezes a gente se depara com um problema. Qual fórmula usar? Bom, cinemática, tradicionalmente, matéria do primeiro ano, primeiro bimestre, repetindo, o aluno chega, muitas vezes vindo de um ensino fundamental, em que a preparação, muitas vezes, na parte matemática, não é, muitas vezes, suficiente para que ele possa encarar já no primeiro bimestre, no começo do ensino médio dele, a disciplina de cinemática. Por quê? Porque muitas vezes, tem alguns autores até que dizem, ó, cinemática nem física é, porque praticamente é uma expressão matemática atrás da outra, na tentativa de mostrar como ocorre um fenômeno. Sendo assim, o aluno que está começando o ensino médio tem muita dificuldade, muitas vezes, de trabalhar com a parte cinemática por conta dessa quantidade de equações, de funções matemáticas que ele tem que lidar. Isso faz com que, muito provavelmente, o aluno tenha um problema com a física nesse ponto, que às vezes ele vai levar durante todo o ensino médio dele, por conta da dificuldade de lidar com a parte matemática. Então, muitas vezes, a noção que a gente tem, o que a gente vê que um aluno tem da parte cinemática, é que ele tem um monte de forma, e é por isso que ele tem que decorar, e muitas vezes ele se enrola com as fórmulas e acaba gerando um problema para ele. Até fica, vamos dizer assim, tendo um trauma que ele vai carregando para o ensino médio todo. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e perceber é que, apesar de a gente precisar expressar matematicamente
o fenômeno cinemático, não tem tantas fórmulas assim também e não é tão difícil. Claro, a gente tem que trazer muita ideia que vem da matemática, principalmente a ideia de função, função de primeiro grau, função de segundo grau, né? E isso faz com que a pessoa, se ela tiver essa noção matemática, ela percebe que não é tão complicado assim. Já que eu falei em função, você vai perceber que a gente vai voltar a lidar com gráficos. Por quê? Porque uma função de primeiro grau e uma função de segundo grau é expressa através de gráficos. Então a cinemática usa muito gráfico para poder expressar a parte matemática. Bom, já que a gente está então falando de fórmula, vamos trabalhar um pouco mais essa situação. Lembra, não tem tanta fórmula como às vezes as pessoas acham que existe dentro de cinemática. Na verdade, a gente só tem 4 equações. Só que essas equações, elas se modificam conforme a situação que a pessoa vai lidar. Sendo assim, às vezes muda uma coisinha aqui, outra coisinha ali, a pessoa acha que está sendo criada uma nova fórmula. Mas, na verdade, são as mesmas 4 que elas são modificadas para uma aplicação específica de uma situação, de uma questão. Dá uma olhadinha no slide agora, nessa sequência, e tenta perceber como que a gente ataca uma questão de cinemática de uma maneira a ser mais eficiente e até conseguir decidir de uma maneira mais tranquila que equação das 4 que a gente tem, qual equação que a gente vai usar em determinado tipo de questão. Ok? Dá uma olhadinha aqui. Repetindo ali. A grande dúvida dentro de um estudo de uma questão de cinemática é qual a fórmula que a gente tem que usar. A palavra-chave aí é velocidade. Se você faz uma leitura adequada da questão e percebe o termo velocidade, você vai ter que se preocupar se a velocidade é constante ou não. Olha só, olhando aqui no visual. Se você perceber na sua leitura da questão que a velocidade tem valor numérico que não muda, a gente chama isso de velocidade constante. Se essa velocidade é constante, você pode responder com sim a essa pergunta, velocidade é constante, você percebe que se não tem mudança na velocidade, não tem aceleração. O que é velocidade? É a mudança da posição de um objeto no decorrer do tempo. O que é aceleração? É a mudança da velocidade nesse tempo. Então, se não tem mudança na velocidade, a gente não tem aceleração. Não tendo aceleração, a gente tem um movimento que a gente chama de uniforme. O movimento uniforme é aquele que a velocidade não altera o seu valor durante o fenômeno. Sendo assim, não tendo aceleração, sendo um movimento uniforme, a situação ela fica muito tranquila em termos das equações que a gente precisa usar. Por quê? Porque o movimento sendo uniforme, a gente só tem uma única equação a usar. A equação talvez mais simples de todo o ensino médio. A velocidade sendo a distância dividida pelo tempo. A gente pode ter a necessidade de usar a equação nesse formato, velocidade é distância pelo tempo, ou num formato que a gente diz formato aberto, S igual a S0 mais VT, que é a famosa equação do sorvete, né? Essa equação, que a gente pode trabalhar ela em 2 formatos diferentes, é a equação base da parte da cinemática. Vocês vão perceber pelas equações, pelas questões do Enem, que a maioria das questões a gente lida com essa equação. Muito simples, muito tranquila. Certo? Bom, sendo assim, a gente vai ter a necessidade de, às vezes, encarar uma situação em que a velocidade não é constante. Aí, a situação fica mais complicada? Sim, fica mais complicada, justamente porque se a velocidade não altera, a gente tem que lidar com o conceito da aceleração. Olha aqui de novo no visual, por favor. A velocidade é constante? Você analisa, lê a questão e verifica. Não, a velocidade não é constante, porque eu estou percebendo um valor aqui numérico, de repente um valor diferente. Essa mudança no valor da velocidade compreende aí uma aceleração. Se tem aceleração, o movimento já não é mais uniforme, o movimento é variado. Aí percebe aqui, ó, que o movimento sendo variado, a gente interpreta como uma situação de ter aceleração. Quando você analisa o movimento e ele é um movimento variado, aí você vai ter que se deparar com uma situação um pouco mais complicada, em que aí sim você tem mais equações a trabalhar. Enquanto o movimento uniforme é muito tranquilo, só tem uma equação, no movimento variado a gente tem 3 equações. E aí, como escolher ou qual é o jeito que a gente trabalha a situação de analisar as 3 equações de uma questão?
Bom, eu comecei dizendo que velocidade é um fator determinante e importante. É uma palavra-chave. Se você sabe o que está acontecendo com a velocidade, você sabe o tipo de movimento. Agora, com relação a decidir dentro do movimento variado qual equação a gente vai usar, a gente vai ter que ir para a segunda palavra-chave, que é o tempo. Quando você analisa uma questão de movimento variado, você vai ter que perceber o que está acontecendo com o tempo. O tempo na questão, ele é dado? O tempo na questão é pedido? Se você responder para essa pergunta, não, eu não tenho tempo, a variável tempo na questão. Eu não tenho a pergunta como sendo procurando o tempo. Aí eu vou ter uma única equação para poder trabalhar e aí a questão fica, de certa maneira, tranquila. A equação que a gente tem que usar é a chamada equação de Torricelli. Percebe que pela estrutura dela, v ao quadrado, v0 ao quadrado mais 2a delta s, não tendo tempo na equação, obviamente, você não vai ter, para usá-la, tempo na própria questão. Agora, se você perceber que a questão deu o fator tempo, pediu para calcular o fator tempo, eu não posso usar a Torricelli mais, aí eu tenho que usar uma equação que tenha tempo dentro dela. E é por isso que aí a gente tem a possibilidade de usar duas equações. A chamada equação do sorvetão, que ela é irmã da equação do sorvete, só que a irmã é mais velha, porque é maior, né? A gente acrescenta o termo da aceleração, porque agora o movimento tem aceleração. E a chamada equação da vovó, né? Que é prima da equação do sorvete, em que a estrutura dela é semelhante, só mudam os termos, as variáveis que estão colocadas dentro dela. A equação do sorvete é S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. É parecida com a equação do sorvete, só que maior zona. E a equação da vovó, V igual a V0 mais AT. Que a gente também pode estruturá-la de uma maneira diferente, como aconteceu com a velocidade média. Calcular a aceleração como ΔV por ΔT, a forma fechada da equação. Bom, quando você então tiver uma questão a analisar em respeito ao movimento, você vai ter que perceber qual equação eu vou usar. Lembra, velocidade constante, só a equação do sorvete ou da velocidade média. Velocidade variou, aí você tem três possibilidades. Tem o tempo? Não tem o tempo. Tem o tempo, você vai trabalhar com a equação do sorvetão ou a equação da vovó. Não tem o tempo, vai para a Torricelli. Tá certo? Essa sistemática, se você conseguir guardar na sua cabeça, se você conseguir compreender, a análise de uma questão de cinemática fica mais tranquila. Aí você vai pensar, não, então beleza, eu decorei esse esqueminha aí, funcionou, beleza, qualquer questão de cinemática eu mato. Obviamente não é assim. Mas esse é o norte, é um caminho, é uma orientação geral. Se você analisar dessa forma as questões, muitas vezes você já vai começar a questão de uma maneira mais adequada. Lembra, o maior problema de candidato em questão de cinemática é a escolha da equação. Se você escolher a equação de forma eficiente e adequada, os pormenores, às vezes, são pormenores mesmo. É mais tranquilo. Ok? Bom. A cinemática é muito baseada nas equações, nas funções matemáticas. O movimento uniforme, aquele primeiro que a gente analisou agora há pouco ali no slide, é um movimento que a velocidade é constante, em que a expressão velocidade média, ΔS por ΔT, ou sorvete, S igual a S0 mais V vezes T, uma equação de primeiro grau, faz com que a expressão dessa questão, muitas vezes, seja jogada a partir de um gráfico. De você ler um gráfico e analisar a situação pelo gráfico. Então, nada mais lógico, né, mais óbvio, que a gente analise os gráficos dentro do movimento uniforme para ver como que a situação, o fenômeno, é trabalhado baseado num gráfico. Olha só. Segue aí no slide, por favor. Conhecendo-se o gráfico de uma das grandezas de um movimento, o gráfico do espaço, o gráfico da velocidade ou o gráfico da aceleração, podemos tirar conclusões a respeito das outras grandezas, bem como construir seus respectivos diagramas horários. Acompanhe aqui, por favor. Olha só. Aqui, a gente tem as três possibilidades de gráfico no movimento, na cinemática como um todo, né? E, para cada gráfico, espaço em função do tempo, velocidade em função do tempo,
aceleração em função do tempo, a gente tem a possibilidade de calcular algo a partir do gráfico. Se eu tiver um gráfico disponível na questão de espaço pelo tempo, que vai acontecer nos exemplos daqui a pouco, a gente, a partir desse gráfico, consegue calcular uma velocidade. No gráfico de velocidade pelo tempo, você consegue calcular duas variáveis, dois fatores, aceleração e variação do espaço. Enquanto que no gráfico de aceleração pelo tempo, você consegue trabalhar a variação da velocidade. Percebe que desses três gráficos possíveis, o gráfico de velocidade pelo tempo é aquele que te permite calcular duas coisas, enquanto outros gráficos permitem uma só. Isso, muitas vezes, faz com que o elaborador da questão prefira esse gráfico para expressar o fenômeno. Por quê? Porque dá a possibilidade maior de fazer perguntas, porque dá a possibilidade de calcular dois fatores, enquanto os outros gráficos um só, certo? Bom, quando a gente trabalha o gráfico dentro do movimento uniforme, a gente tem algumas características específicas desses gráficos que estão baseadas na equação, ou nas equações, né, que a gente tem dentro do tipo do movimento, e na ideia geral, na teoria que está embasando o movimento. Por exemplo, já que a gente está trabalhando mais agora com um movimento uniforme, quando a gente tiver uma questão de movimento uniforme baseado num gráfico, a gente vai prestar atenção no quê? Vai prestar atenção no quê? O gráfico, ou os gráficos, no movimento uniforme, por exemplo, o gráfico de espaço em função do tempo. Já que ele é baseado na equação do sorvete, que é uma equação de primeiro grau, o gráfico vai dar, a partir de uma equação de primeiro grau, uma linha reta. Essa linha reta possivelmente tem duas inclinações, ou para cima ou para baixo, ou crescente ou decrescente. Quem vai determinar isso vai ser a velocidade, que a gente vai ver no gráfico daqui a pouco. O gráfico da velocidade pelo tempo é um gráfico muito simples. Por quê? Porque a velocidade tem um valor constante e não é zero. Então, a gente vai ter uma linha reta paralela ao eixo do x. Não vai ter uma inclinação a partir daí. E o gráfico da aceleração é praticamente a coisa mais tranquila que existe aqui. Porque se não existe aceleração, também não existe gráfico. Então, ao analisar o movimento via gráfico, a gente vai ter que perceber a função que a gente vai trabalhar e o tipo de gráfico que essa função tem. De novo, acompanha aqui. Nós temos aqui os três exemplos baseados naquela tabela, em que um gráfico de espaço em função do tempo, ele tem um valor crescente ou decrescente, velocidade positiva ou negativa. O gráfico de velocidade pelo tempo, a velocidade fica constante, ou ela é positiva ou ela é negativa, e a aceleração, a velocidade não variando, não tem aceleração, então a aceleração é zero. O que é importante destacar nos gráficos? É importante destacar que velocidade maior que zero, velocidade menor que zero, no gráfico de espaço, velocidade positiva ou velocidade negativa, não indica aceleração ou frenagem. Muitas vezes há uma confusão grande quando o aluno pensa em velocidade positiva e velocidade negativa. Muita gente interpreta velocidade positiva como acelerado, velocidade negativa como retardado. E na verdade não. Velocidade positiva é uma situação diferente de aceleração. Nesse caso aqui, a velocidade é constante. A gente não tem aceleração. O que significa velocidade positiva ou negativa? Velocidade positiva indica um afastamento do ponto de onde o movimento aconteceu, chamado origem, e velocidade negativa uma aproximação. Então, não confunde velocidade positiva com velocidade aumentando ou velocidade negativa com velocidade diminuindo, que é um erro bastante comum, certo? Bom, agora a gente vai fazer algumas aplicações, vamos fazer alguns exercícios baseados na situação ou nessas situações que a gente trabalhou. Bom, acompanhe aqui, por favor. Observando o gráfico a seguir, procure associar os pontos 1, 2 e 3 do gráfico com as figuras A, B e C, determinando a correspondência verdadeira. Então, você vai analisar o gráfico, vão ter 3 pontos e 3 figuras, né? A leitura é bastante tranquila. E você vai achar uma correspondência entre os números, os pontos e as figuras. Olha o gráfico aqui, ó. Olha só. O gráfico tem os 3 pontos e as 3 figuras. Aqui é um ciclista, numa situação em que ele anda para a esquerda, numa situação em que ele está parado e uma situação em que ele anda para a direita.
como que a gente analisa ou associa essas figuras com o gráfico? Primeiro, na parte 1, você vê que o gráfico ascendente está aumentando a distância conforme o tempo vai aumentando também. Nesse caso, a gente percebe que se aumenta a distância no aumento do tempo, existe uma velocidade positiva. ΔS por ΔT vai dar um valor positivo. Nesse ponto 2, a gente percebe que a posição do ciclista na situação não muda conforme o tempo alterou. Nesse caso, a gente percebe que o ciclista está parado. E na terceira parte do gráfico, a gente percebe que o espaço ele diminui conforme o tempo está passando. Se a gente, de novo, faz velocidade ΔS por ΔT, a gente percebe que o ΔS é negativo. Então, a velocidade também fica negativa. Sendo assim, a gente percebe que 1 está associado a um afastamento da origem, 2 está associado a um corpo estar parado, e 3 está associado a um corpo se afastando da origem. Na figura, ou nas figuras, a gente consegue associar, então, que C vai corresponder ao número 1, porque está se afastando da origem, andando para a direita. Aí você fala assim, mas como que eu sei que andar para a direita é afastar da origem? Isso é um praxe. É uma situação que a gente sempre acaba estabelecendo em cinemática. Para a direita é positivo. O número 2 se refere a B, e o número 3, voltando para a origem, indo para a esquerda, se refere a A. Então, a situação aí remete à sequência correta, alternativa D, em que a gente tem 1 fazendo referência a C, 2 fazendo referência a B e 3 fazendo referência a 1. Bom, uma segunda aplicação aí é uma questão que envolve também um gráfico em relação ao movimento uniforme, mas é uma questão muito tranquila. Acompanha lá. O gráfico dado modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo. Lembra da análise do gráfico da outra aula. A gente analisa que o gráfico é um gráfico de espaço em quilômetros por um tempo. Você percebe que o tempo não tem unidade de medida, mas o texto da questão vai esclarecer isso mais adiante. Olha só. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual é a melhor opção que apresenta a melhor associação entre o meio ou a forma de locomoção e unidade de tempo quando são percorridos 10 km? Então, o que essa questão quer que a gente analise? Que a gente analise o gráfico, analise as respostas e consiga compreender uma situação real que possa ser representado por aquele gráfico. Olhando as respostas aí, a gente tem a possibilidade de analisar resposta por resposta em relação ao gráfico e a partir daí encontrar a melhor associação aí entre o tempo e o movimento. Bom, olha para cá. As alternativas mostram que, na letra A, o movimento sendo uma caminhada, o tempo de desenvolvimento dessa caminhada é hora. A gente vai analisar. Ó, o móvel caminhou 10 quilômetros em 2 horas, ou 2 horas e pouco. Isso é possível ser associado? Uma caminhada de 10 quilômetros levar umas 2 horas e um pouquinho? É possível. Então essa resposta é bem possível ser verdadeira. Vamos analisar as outras. Letra B associa carro no movimento ao tempo em dia. Um carro, por mais devagar que ele seja, ele não anda 10 quilômetros em mais de 2 dias. Isso é muito improvável. Então essa está descartada. Mesma coisa, a carroça. 10 quilômetros em 2 semanas. Está descartado. A bicicleta, 10 quilômetros em 2 minutos. Está descartado. O avião, 10 quilômetros em 2 segundos, ou mais que 2 segundos, também está descartado. A resposta correta aí, letra A. Alternativa A. Bom, na nossa próxima aplicação, antes da gente olhar a questão, eu gostaria que vocês prestassem atenção num videozinho rapidinho, antes da gente ir para a questão. Há no seu olhar algo de saudade de um tempo ou lugar na eternidade. Eu quisera ter tantos anos-luz quantos fosse precisar pra cruzar
cruzar o túnel do tempo do seu olhar. Bom, você percebeu aí que o Gilberto Gil, nessa música chamada Seu Olhar, ele trata, né, no seu texto, de variável que a gente trabalha aqui em cinemática, aqui em movimento. Presta atenção numa partezinha, melhor dizendo, da letra da música. Fala assim: na eternidade eu quisera ter tantos anos-luz quando fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do seu olhar. O Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta anos-luz. O sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, um ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano, e que, portanto, se refere a... O Gilberto Gil usa o ano-luz no texto da música de uma maneira que não é aquela maneira física mais correta. Ele tem um equívoco aí. Por quê? Porque ele fala de ano-luz em relação a tempo. E o ano-luz, né, já que como o texto da questão está dizendo, vou repetir aqui, ele fala: na física, um ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade e o tempo de um ano. Velocidade relacionada com tempo é distância. Então, pelo próprio texto da questão, a gente interpreta que a palavra ou termo ano-luz tratado na música, ela não se refere a tempo, como no caso o Gilberto Gil tentou expressar. Ela se refere à distância, porque pelo texto da questão fala que é velocidade em relação ao tempo. Sendo assim, a gente trabalha com essas duas variáveis para calcular distância. Como no caso aí, a gente olha pelas alternativas, alternativa C. Bom, nessa aula a gente tentou então demonstrar como a gente analisa movimento na prova do Enem, em relação à prova de física do Enem, e deu para perceber, eu acho que deu para perceber, que é uma situação muito simples também, muito tranquila. Muitas vezes a exigência é mais na parte teórica, não exigindo muita fórmula. Se você precisar, você vai pensar no ΔS por ΔT quando se tratar de movimento uniforme. Ok? Muito tranquilo. Por hoje é só, né? A gente, na próxima aula, vai analisar o movimento variado, e aí sim a situação vai ficar um pouco mais complicada, mas também você vai perceber que não é tanto assim, não é tão problemática isso, também. Tá certo? Um abraço, até mais.